Arquiteturas REST. Vamos ver como que a gente pode utilizar as funcionalidades super legais, reconhecidas e que funcionam do protocolo HTTP também para representar entidades de dados. E para isso a gente vai primeiro relembrar o protocolo, ver a definição de arquitetura REST, ver alguns exemplos e também trabalhar com esse conceito da negociação de conteúdo, que é bem interessante também. Para a gente relembrar o HTTP, ele é um protocolo de comunicação entre cliente e servidor que foi proposto pelo Tim Berners-Lee quando ele criou a web, e ele segue um modelo de requisição e resposta. E o HTTP, ele não fala de imagens, documentos HTML, CSS e tal, não, ele fala de recursos, genericamente. Então você pode entender como recursos na web, tudo isso aí, página, imagem, som, vídeo, folha de estilo, script, etc. E operações diferentes podem ser feitas nesses recursos utilizando verbos ou métodos HTTP diferentes, como GET, POST e outros que a gente já ouviu falar, mas veremos com mais detalhes hoje. Todos os recursos eles são identificados unicamente por URLs. E uma das coisas que o HTTP prevê é a possibilidade de fazer caching desses recursos, que é você armazenar eles para quando o usuário voltar ao site ou precisar desse mesmo recurso, se ele já tiver sido baixado antes, você não precisa baixá-lo novamente. E lembrando também que o protocolo HTTP ele não armazena estado, a gente fala que ele é totalmente stateless. A ideia do REST é que a gente vai utilizar como recurso também os dados, as entidades de dados que a gente tem nos nossos bancos de dados. Assim como as páginas HTML são recursos HTTP, uma tabela do meu banco de dados, ou mais genericamente, uma entidade de dados meu também pode ser um recurso HTTP. Dessa forma, cada informação, que o meu banco de dados quer expor vai ter uma URL que o especifica. E a gente pode utilizar as operações como buscar os elementos, excluir, atualizar, criar. A gente pode utilizar aqueles verbos HTTP para representar essas operações. Como o HTTP ele é stateless, a gente não precisa armazenar e nem deve armazenar nenhum contexto depois de atender cada requisição. E como o HTTP também é cacheável, ele armazena seus recursos em cache. Se a gente quiser, a gente pode armazenar as informações do banco de dados em cache no cliente também, se isso for de interesse. Outro aspecto legal dessa ideia, desse tal de REST, é que essas operações e essas URLs das entidades são meio que padronizadas e acaba ficando fácil da gente inferir quando a gente segue um conjunto de padrões que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Essa ideia da API REST, ela foi proposta pelo Roy Fielding, que é esse carinha aí do lado, que ele é, na verdade, um cara bastante treteiro. E eu vou mostrar para vocês depois por quê. Vamos entender primeiro o que é a API. A API é Application Programming Interface, que é um conjunto de métodos públicos de um programa. É a forma com que um programa possibilita que outros programas conversem com ele. Uma API REST, e REST significando Representational State Transfer, ou transferência de estado de representações, é uma API que é exposta por meio de um web service seguindo certos padrões que foram propostos de novo pelo Roy Fielding na sua tese de doutorado lá no ano 2000. E existe a abordagem purista e a abordagem inspirada nas propostas do Roy Fielding. Eu vou mostrar para você a abordagem inspirada. Mas eu disse que o Roy ele é treteiro porque num certo momento ali dos anos 2000, ele viu que tinha muitas pessoas falando que utilizavam uma arquitetura REST e tal, mas que não seguiam todas as formas que ele tinha especificado. E ele ficou bravo mesmo, ele xingava as pessoas e tal, não, vocês não podem falar que vocês estão utilizando REST e tal, etc. Bem divertido assim, quem quiser ver, o link está lá no final da apresentação. Mas aí como é que a gente faz então, para a gente poder considerar que os dados do meu banco de dados devem ser expostos como recursos HTTP? O primeiro passo é a gente identificar quais são esses recursos do banco de dados que a gente quer expor.
Depois, a gente vai ver quais operações são permitidas sobre esses recursos. Por exemplo, eu quero permitir que todos os recursos possam ser deletados ou só alguns. Depois você vai implementar os métodos para cada recurso e possivelmente, né, sempre dando a resposta em diferentes representações ou formatos. Por exemplo, respondendo em HTML ou respondendo em JSON, ou os dois, ou respondendo em XML, sei lá, diferentes representações para o mesmo dado. Vamos pegar um exemplo aqui que a gente tem um cemitério zumbi fictício. E nesse cemitério a gente tem duas entidades de dados, a entidade zumbi e a entidade pessoa. Então ficou bem fácil da gente identificar. Se a gente quer expor os dois, elas são os dois recursos que a gente quer representar dessa forma via REST. Se eu tenho um recurso que é o zumbi, eu vou representá-lo por meio da URL /zombies e o recurso pessoa na URL /people. E aí, sei lá, se o meu site ele é jardinzumbi.com, né, se eu quiser ter acesso a esse recurso chamado pessoas, eu vou utilizar essa URL. E aí, no segundo passo, a gente tem que definir as operações sobre esses recursos. Então, por exemplo, no meu programa, no meu caso, a minha demanda requer que eu possibilite listar todas as pessoas, mas também listar todos os zumbis. Eu quero também permitir que seja possível ver detalhes de um zumbi. Pode ser possível também que eu converta uma pessoa em um zumbi. E também que eu mate uma pessoa completamente. O zumbi estava com muita fome e comeu a pessoa inteira. E aí a gente vai utilizar os verbos HTTP e as rotas, né, as URLs dos recursos, para a gente exportar essas operações. E aqui que entra aquele padrão que eu mencionei para vocês e vai ficar mais claro mais para frente. Quando a gente envia um GET para a URL de um recurso, a gente está querendo uma listagem de todo mundo que esse recurso representa. Então, um GET para /people deveria retornar na resposta uma lista de pessoas. GET para /zombies, uma lista de zumbis. GET para /zombies um identificador, a gente tem que retornar os detalhes do zumbi, cujo ID é esse aqui. Se eu quiser excluir uma pessoa, né, um recurso, eu vou enviar uma requisição delete para /people o ID dessa pessoa ou desse zumbi. Se eu quiser criar uma nova pessoa ou um novo zumbi, aí eu posso fazer /zombies com post. Nesse caso aqui, como envolve matar uma pessoa e criar a versão zumbi dela, eu coloquei post para /zombies/brains. Mas a ideia é que o post está sempre criando, né, uma nova entidade. Para a gente poder definir a rota que vai listar todas as pessoas, poderia fazer assim. É um GET para /people que vai consultar no banco de dados uma lista com todas as pessoas e vai renderizar, aqui no caso, um arquivo HTML ou utilizando algum templating engine como HBS, e eu vou passar como contexto de dados o resultado aqui dessa consulta SQL que eu fiz no banco. O código ficou bem pequenininho, mas ele costuma ser um pouco maior porque aqui eu omiti o tratamento de erros, porque pode dar problema no acesso ao banco de dados. Pode ser que você tenha, sei lá, 500 pessoas e aí você vai querer, por exemplo, fazer algum tipo de paginação para você ver, por exemplo, de 100 em 100 pessoas. E também omiti aqui a negociação de conteúdo, que a gente vai explicar mais para frente, mas é o fato de você responder tanto em HTML, mas também responder, por exemplo, no formato JSON. Outro exemplo de operação, a rota para listar todos os zumbis, ela é análoga a essa que a gente viu, mas vamos ver aqui a de detalhes de um zumbi, que é um GET para /zombies um certo ID. E esses dois pontos ID indica que isso aqui é um parâmetro da rota, que a gente consegue acessar por meio de request.params. O nome desse parâmetro, que no caso aqui eu coloquei ID. E aí eu vou consultar no banco de dados novamente, só que eu quero apenas o zumbi que tenha esse ID especificado. E aqui eu já fiz um tratamento de errozinhos aqui de exemplo, bem simples, mas que já é interessante, já ilustra alguma coisa. Então olha só que interessante. Eu vou fazer essa busca. Mas e se esse ID
da rota aqui, ele não existe, porque você pode chegar lá e alterar esse ID. Aí, sei lá, se o result.length for igual a 0, eu vou lançar um erro. E aí ele vai cair no catch. E ele vai falar, não, zumbi inexistente. Se tudo der certo, eu não vou lançar esse erro e eu vou renderizar essa view que é detalhe do zumbi. De novo aqui, eu omiti a negociação de conteúdo, porque aqui eu estou sempre respondendo em HTML. Mas eu poderia também responder em outros formatos, JSON, XML, sei lá, PDF. Um método aqui para excluir o zumbi, que é aquele, o delete com /zombies/id. Então a gente vai fazer executar, né, o delete utilizando aqui o ID especificado. E aí aqui tem uma coisa interessante que é o seguinte, você deletou o zumbi. E aí, o que o usuário vai visualizar nesse momento? Tudo bem, é interessante que ele visualize uma mensagem indicando assim, olha, beleza, foi excluído com sucesso. Mas, além dessa mensagem, seria interessante que ele voltasse para a página que mostra a lista de zumbis. E aí, via Express, a gente pode fazer um redirecionamento. Então, resposta.redirect, e a gente passa aqui a URL para onde ele será redirecionado. Você pode especificar uma rota ou a palavra-chave back, que aí ele vai simplesmente recarregar a própria rota de onde o usuário está enviando essa requisição de delete, que provavelmente já era a própria lista de zumbis. Então vamos falar finalmente dessa tal negociação de conteúdo e como fazê-la em Express. Esse conceito de negociação de conteúdo é a ideia de você ter diferentes representações para um mesmo recurso. Cada recurso tendo a sua URL. Então você pode ter uma URL que, dependendo da situação, ela vai ser mostrada no formato HTML, ou então no formato JSON, ou no formato PDF, ou no formato, sei lá, invente o formato que você quiser. Mas além do formato, você também pode ter uma alteração de idioma ou de codificação. E existem diferentes cabeçalhos HTTP de requisição que servem esse propósito de negociação de conteúdo. O principal deles que a gente vai ver aqui é o accept, mas também existe o accept charset, que é específico para codificação, accept encoding, que na verdade também serve para codificação, mas também para compactação, accept language para língua. E aí a ideia é que quem está enviando a requisição pode especificar um ou mais desses cabeçalhos, e aí o servidor vai escolher qual representação desse recurso ele vai enviar. Porque você pode falar na requisição, tipo assim, olha, eu estou solicitando a lista de zumbis, mas eu só aceito se a resposta for dada no JSON. Aí o back-end, se ele conseguir atender essa demanda de gerar uma lista de zumbis no formato JSON, ele vai responder nela porque a requisição diz que só aceita esse formato. Mas o accept, por padrão, ele é ***, tipo, aceito qualquer formato, aceito qualquer coisa. Vamos ver um exemplo aqui de negociação de conteúdo, e para isso a gente vai utilizar aquela sensacional API de Star Wars. Eles implementaram negociação de conteúdo de duas coisas diferentes. Primeiro, em relação a formato, que você pode ter a resposta no formato HTML ou no formato JSON, e isso foi feito por meio desse cabeçalho de requisição que a gente acabou de ver, que é o accept, que você pode enviar text/HTML ou, por exemplo, application JSON, se você quiser em JSON a resposta, e também da língua em que o conteúdo está escrito. Se você quiser em inglês, você não precisa fazer nada, mas você também pode querer receber a resposta na língua Wookiee, com 2 S. Para você poder receber a resposta no formato Wookiee, a forma como ele fez, em vez de utilizar o que seria o mais legal, que seria o cabeçalho accept language, a gente tem que passar interrogação format é igual ao Wookiee na requisição, aqui na URL, perdão. Então vamos fazer esse teste. Olha só que legal. Para a gente testar isso aqui, a gente vai utilizar aquele programa que chama curl, que ele faz requisições em linhas de comando da forma como a gente especifica. Aqui eu estou colocando a URL para onde eu vou enviar uma requisição. Eu quero detalhes, porque como eu não especifiquei, isso aqui é um get. Eu quero detalhes da pessoa cujo ID é 1. E com o "-h" e uma string, eu estou falando para o curl colocar este header, esse cabeçalho HTTP aqui, indicando que eu quero a resposta JSON. Então vamos lá.
Olha só, chegou a resposta e ela é exatamente um JSON. Mas eu poderia falar aqui, por exemplo, que eu aceito, não é JSON, eu aceito é text/HTML. Isso aqui é o MIME type do HTML. E aí o resultado é uma página HTML que contém as informações dessa pessoa. Ah, poderia pedir, sei lá, será que o servidor aceita o formato image/png? Duvido, né? Claro que não. Mas aí é legal porque ele me respondeu com uma mensagem indicando que ele não conseguiu satisfazer o cabeçalho accept, tá? Porque ele não consegue gerar essa representação para mim. E se a gente entrar usando o navegador, né, ver que HTML é esse, vamos fazer exatamente isso aqui, ó. Esse aqui é o arquivo HTML retornado daquela forma, graças à negociação de conteúdo. Se eu quiser ver, né, só JSON, aí está aqui. E se eu quiser ver, né, solicitar, forçar que o navegador solicite, né, o formato wiki, aí esse aqui vai ser o resultado. É um JSON, né, só que em vez de inglês está com a língua wiki. Como que a gente faz para poder fazer isso no Express? É muito simples, tá, gente? Olha só, na hora de responder, né, response ponto alguma coisa, você vai chamar response.format, e aí esse format recebe um objeto que tem diferentes propriedades. Ele tem uma propriedade HTML, que vai ser uma função que vai ser invocada caso ele entenda na negociação que é para enviar HTML. E aí aqui sim eu estou renderizando uma view. Mas eu posso passar uma propriedade JSON, que é uma função que vai ser invocada se na negociação de conteúdo entender-se que a resposta deve ser dada em JSON. E aí eu vou simplesmente enviar os dados que eu busquei do banco de dados aqui. Muito simples. E aí agora que a gente viu todos esses exemplos, vamos falar um pouquinho mais sobre esse padrão REST e também do modelo de maturidade para a gente entender se a gente está utilizando um REST muito zoado ou se é um REST que o Roy Fielding não ia xingar muito a gente. Cada entidade que admita, né, todas as operações do CRUD, né, CRUD sendo, né, create, read, update e delete, que são 4 operações básicas, a gente vai ter, né, mais ou menos essas rotas aqui, ó, essas operações. Então, get para /entidade vai listar todos os registros dessa entidade, todos os membros dessa entidade. Post para /entidade vai criar uma nova entidade. Os dados vão ser enviados no corpo da requisição, porque é um post. Get para /entidade/id, a gente está pedindo detalhes dessa entidade. Mas imagina o caso que você quer, por exemplo, deixar o usuário criar um username, né? Ele está cadastrando no seu sistema. E aí você quer evitar que existam usernames duplicados. Na hora que ele digita um username, você pode enviar uma requisição GET para poder ver se já existe uma entidade com esse, um usuário com esse username. E aí, dependendo da resposta, por exemplo, retorna um 200 indicando que, beleza, existe esse cara e eu estou te enviando ele. Ou então 404, não existe alguém com esse ID ou com esse username. A gente não precisa dos detalhes desse usuário. A gente só está interessado se é 200 ou se é 404. E aí a gente costuma utilizar o verbo HTTP head, que é igual ao get, só que a gente entende que a gente não quer saber o conteúdo da resposta, apenas o head, apenas o cabeçalho da resposta. Então o head ele é entendido como um get, só que a gente não envia o conteúdo da resposta, só os cabeçalhos mesmo. Tem também um delete para /entidade ID, vai excluir uma certa entidade, e put, a gente vai atualizar certos campos de uma entidade. O put, a gente envia os campos que a gente quer atualizar e os seus valores, claro, no corpo da requisição, da mesma forma como a gente envia, né, os dados da entidade que a gente quer criar com o post.
E a gente deve utilizar os códigos de status do HTTP também, tá? Então, beleza, conseguiu atender a requisição? Ok, né? Você está retornando esse cara. Mas se for um post, você tem o código, né? 201 que é específico. Beleza, o back-end informando que conseguiu criar essa entidade. Quando é o caso de tipo assim, sei lá, você quer excluir uma entidade, e aí o que você vai retornar? Ah, sei lá, pode ser que você retorne só um 204, sem conteúdo. Tá? A resposta não tem conteúdo, mas deu tudo certo. Ou então você tem o código 400, que é o seguinte, você pode especificar que o usuário não colocou todos os parâmetros que ele deveria ter colocado, então ele formulou uma requisição mal feita. Mas também pode ter requisições não autorizadas ou a superclássica não encontrada. E também tem o 405, que é método não permitido. Mas digamos que você tenta deletar uma entidade, mas não é permitido o usuário deletar. Então o método delete ele não é permitido. Você responderia com um 405 nesse caso. E aí tem esse modelo de maturidade, que é um checklist para você ver se o Roy Fielding está te xingando ou não, que foi proposto por um cara que chama Richardson, que ele prevê 4 níveis de maturidade para a sua API REST. Se você está no nível 0, aí é bem ruim. Você está exportando a sua API sobre o HTTP, mas não necessariamente da forma correta. No nível 1, você está cumprindo o nível 0 e também está exportando os seus, em vez de tipo assim, simplesmente utilizar métodos, exportar métodos do seu back-end, você está de fato exportando recursos do seu banco de dados da forma como a gente viu, utilizando as URLs certinhas. Um nível acima, você também está fazendo uso adequado, do jeito que a gente viu, dos verbos HTTP. Então, é get para você pegar o recurso, delete para excluir, post para criar, put para atualizar, head para você ter só o cabeçalho e etc. Também tem outras coisas, a gente não viu tudo não. A grande maioria atende até este nível. Eu particularmente nunca criei uma que atendesse o nível 3 aqui, então Roy Fielding me xinga aí diretamente quando ele fala dos programadores ruins. Mas essa proposta dele é muito boa realmente. A ideia de você cumprir com esse terceiro nível aqui é você possibilitar que a sua API REST ela tenha discoverability, que seja possível que seja feita descoberta dela, de forma que ela possa ser navegada inclusive por máquina, por programa. Então, só para a gente entender, né, ter uma ideia do que seria isso, digamos que você tem um site aí de um banco, e aí você enviou um GET para /account 12345. E aí na resposta você colocou lá detalhes dessa conta bancária, mas você também colocou alguns links. Esses links que eles vão ser usados para a gente poder, talvez, ter acesso a coisas referentes a essa conta. Então, tipo assim, beleza, como é que eu tenho acesso a detalhes sobre os depósitos dessa conta? Beleza, basta você seguir, né? Tipo assim, o recurso depósitos dessa conta tem esta URL. Aí você pode fazer get, post, put, delete para essa outra URL aqui também. Aí sobre as retiradas, os saques e sobre as transferências, existe um link para poder encerrar essa conta. Então, essa ideia aqui da gente ter links para os nossos recursos é o grande motivo pelo qual Roy Fielding xinga 99% dos programadores web aí. Mas, de novo, é super legal a gente fazer isso aqui. Eu só não vejo isso sendo feito muito, mas seria super legal se a gente fizesse sim. De posse de todas essas informações, já estamos preparados para poder começar a entrar no tal do Jardim Zumbi. Vem comigo.